Então, olá, meus queridos alunos. Hoje estamos aqui, para mostrar, em continuação, a aula de função, para mostrar justamente a definição de função, né? Como é que a função ela é definida matematicamente, tá? E também mostrar o que é o domínio, o contradomínio e a imagem da função, tá certo? Então, para isso, olha, temos aqui a definição de função, né? Ela diz o seguinte, olha, eu coloquei aqui a definição e coloquei também esses dois diagramas, né? Esse diagrama aqui da esquerda e o da direita, tá? Que nós vamos exemplificar bem para vocês entenderem o que é e o que não é função, tá? Então, olha, para ser função tem que estar de acordo com essa definição. Então, o que a questão, a definição diz aqui, né? Ela diz que dados dois conjuntos não vazios A e B, então aqui eu tenho o conjunto A, eu tenho o conjunto B, tá? Não vazios, né? Por que não vazio? Porque tem esses elementos aqui no conjunto A e tem os elementos aqui no conjunto B, o qual a definição ela chama de Y. Os elementos do conjunto A ela chama de X e os elementos do conjunto B ela chama de Y, certo? Então, a definição, né, continuando aqui, ela diz o seguinte, ó, dados de dois conjuntos não vazios A e B, uma função de A em B, né, de A em B, é uma relação, ou seja, é uma aplicação que associa cada elemento X de A, cada elemento X que está sendo representado aqui por um, né, de a um único elemento de Y de B, ó. A um único elemento de Y, que nós chamamos aqui os elementos do conjunto B de Y, né? Seria Y1, Y2, Y3, tá? Então a função ela faz isso. Ela pega um elemento aqui, cada elemento aqui do conjunto A e associa a um único elemento aqui do conjunto B, tá certo? Então, se você observar, ó, isso acontece aqui nesse primeiro diagrama, ó. Cada elemento aqui do conjunto A está ligado com um único elemento aqui do conjunto B. Da mesma forma que o 7, né? O 7 está ligado apenas com o 21. Então, quando acontecer isso, né? E nós estamos vendo que está de acordo com a definição matemática de função, nós podemos afirmar que sim, esse diagrama ele representa uma função, tá? Tá certo? Aí, olha, observando esse outro diagrama, né, o que muda aqui é a letra que representa o conjunto, né? Aqui nós temos o conjunto G e aqui o conjunto H, né? Não importa a letra aqui, a definição fala em conjunto A e B, mas não importa a letra, né? Importa que seja uma letra maiúscula do nosso alfabeto que representa o conjunto numérico, tá? Então, olha, vamos observar esse diagrama aqui e vamos analisar se realmente ele representa uma função. Olha. Se você observar, esse elemento aqui do conjunto G, o 16, ele não está ligado com o único elemento do conjunto H. Né? Ele está ligado com o menos 2 e está ligado com 2, ou seja, não está de acordo com a definição, né? Que a definição diz que a função ela associa, né, cada elemento do conjunto a um único, no caso aqui do G, a um único elemento do conjunto H, e isso não está acontecendo. Né? Da mesma forma que o 81, ó, ele está ligado com o 3 e com o menos 3. Então, dessa forma, esse diagrama ele representa uma relação, mas nós podemos afirmar que não é uma função, tá? Não é função. Tá certo? E aí concluímos, né? A definição de função. Para nós vermos aqui o domínio, contradomínio, a imagem,
Eu vou apagar esse diagrama aqui, deixar apenas esse que representa uma função, tá? Deixar apenas esse aqui. Vou apagar esse e vamos tomar como base apenas esse diagrama que representa a função, tá? Então, olha, o que é o domínio de uma função, né? O domínio de uma função. O domínio é o próprio conjunto A. Então, domínio representando por a letra D, né, maiúsculo, eu posso dizer que é o próprio conjunto A aqui. Ou seja, são todos elementos que estão aqui no conjunto A. Então, o domínio da função é 1, 4 e 7. Certo? Então, esse é o domínio da função. Tá? O contradomínio da função são todos elementos do conjunto B. Então, eu posso dizer aqui a representação do contradomínio, que é CD, é igual ao conjunto B. E quem são os elementos do conjunto B? É 0, 3, 12, né? 15, certo? 21 e 24. Tá? Então, esses elementos aqui a gente pode dizer que é o contradomínio da função, tá certo? Para mostrar a imagem, antes de mostrar a imagem da função, eu posso mostrar também quem é a lei da função, né? A lei da função. O que é a lei da função? É aquela regra, né, que faz associar cada elemento do conjunto A um único elemento do conjunto B, certo? Então, olha, se a gente observar, olha, o 1 está ligado com o 3. O 4 está ligado com o 12. Se você perceber, eu estou pegando aqui 1 e multiplicando por 3 dá quanto? Dá 3. Se eu pegar o 4 e multiplicar por 3, dá quanto? Dá 12. Se eu pegar o 7 e multiplicar por 3, dá quanto? Dá 21. Então, a lei da função, que a gente pode dizer que é a regra, né, que associa cada elemento x aqui no conjunto B, que nós representamos a função aqui pelo f minúsculo, eu posso dizer que f de x, né, é igual a 3 vezes x. Por que 3 vezes x? Porque cada elemento x eu multiplico por 3, né? 1 vezes 3 é 3, 4 vezes 3 é 12, 7 vezes 3 é 21. Então, eu posso dizer que a lei dessa função aqui, né, ela é f de x igual a 3x. E o que é a imagem da função? Olha, a imagem da função, que eu vou escrever aqui, a imagem da função são todos aqueles elementos, né, do conjunto B, né, que nós chamamos de y, que estão ligados com algum elemento de x. Né? A representação aqui, ó, da imagem da função é im, tá? Então, nós podemos representar assim, ó. Quem são os elementos do conjunto B que estão ligados com algum elemento do conjunto A? No caso aqui, é o 3, tá? É o 12 e o 21, certo? Então, esses elementos aqui, eles representam a imagem da função. É tipo assim, ó. Qual é a imagem da função para x igual a 1? A imagem da função para x igual a 1 é 3, porque você pega o 3 e multiplica no lugar do x por 1. Matematicamente, essa situação, poderíamos escrever assim, ó. F de 1, né, é igual a
3 vezes 1, no lugar do x substitui por 1, logo f de 1 é igual a 3. Ou seja, a imagem da função para x igual a 1 é 3. Tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Um abraço a todos.